Olá, seja muito bem-vindo. Nesta edição você vai ficar muito bem informado junto comigo. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Infelizmente, a gente abre essa edição com uma notícia alarmante. As delegacias de defesa da mulher de São Paulo registraram de janeiro a agosto deste ano 65 mil pedidos de medida protetiva de urgência para vítimas de violência doméstica e familiar. O número equivale a uma solicitação a cada 5 minutos. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, o número representa um aumento de quase 57% das solicitações em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram ajuizados 41 mil pedidos. Ainda conforme o levantamento da SSP, 4 a cada 5 vítimas de feminicídio no estado em 2023 não possuíam medidas protetivas e cerca de 75% dos casos, nenhum boletim de ocorrência havia sido registrado antes da morte da mulher. Após a denúncia para amparar a mulher o mais rápido possível, as medidas protetivas determinam a restrição de contato e proximidade com a vítima, com a retirada do agressor do domicílio. A Justiça tem 48 horas para decidir sobre o pedido. O presidente Lula compartilhou na última quarta-feira nas redes sociais a aprovação do projeto de lei que agrava a pena de feminicídio, aumentando de 12 para 20 anos, podendo chegar até 40 anos, e agravando também as penas de outros crimes praticados contra as mulheres. Segundo a ministra Cida, além de aumentar penas, a nova lei é importante porque traz elementos para que de fato possa ter um país sem feminicídio, sem impunidade e assim garantir a vida e a segurança de todas as mulheres do Brasil. Pois é, como foi bem dito na reportagem, a lei que aumenta a pena máxima de feminicídio para até 40 anos já está valendo. O presidente Lula sancionou sem vetos e o texto já foi publicado no Diário Oficial da União esta semana. A punição para o crime, que era de 12 a 30 anos, passou a ser de 20 a 40 anos. De autoria da senadora Margareth Busetti, o projeto de lei que aumenta a pena do feminicídio para até 40 anos, foi aprovado em setembro pelo Congresso Nacional. Até então, a pena máxima para quem cometia assassinatos contra mulheres por razão de gênero era de 30 anos. O mínimo também passará de 12 para 20 anos. A lei faz com que o feminicídio seja previsto como um crime autônomo no Código Penal. A Lei do Feminicídio, sancionada em 2015, previa o crime como uma agravante do homicídio comum. A nova lei também passa a incluir o feminicídio como crime hediondo. Além disso, novas agravantes passam a ser consideradas, ou seja, a pena poderá ser maior em casos como o assassinato da mãe ou da mulher responsável por pessoa com deficiência, dependendo da forma como o crime foi cometido. Segundo o último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou 1.467 vítimas de feminicídio no ano passado. Dessas, 63% eram de negras e 70%. E 1% tinham entre 18 e 44 anos. Além disso, 64% dos crimes aconteceram dentro da própria residência. Que absurdo, né, gente? Agora, mudando de assunto, toda vez que é divulgado um relatório sobre a vida no planeta, é incontestável que os problemas ambientais são gravíssimos. Segundo o Fundo Mundial para a Natureza, nos últimos 50 anos, o mundo perdeu, em média, 73% de animais selvagens. Poucos dias antes do início da COP16 sobre biodiversidade na Colômbia, o relatório Planeta Vivo especifica que esse percentual não significa que quase 3/4 dos animais selvagens do planeta tenham desaparecido, mas que o tamanho das diversas populações, grupos de animais das mesmas espécies que partilham o habitat comum diminuiu 73% em média nos últimos 50 anos. O diretor Jens Lauer, do Fundo Mundial para a Natureza, destacou que tem visto verdadeiros sucessos a nível local, com o regresso de espécies, mas são como ilhas de preservação dentro de um complexo que está se degradando. A tendência dessa degradação foi de 68% na edição anterior, em 2022. No total, cerca de 5.500 vertebrados, mamíferos, aves, peixes, répteis e anfíbios, distribuídos em cerca de
de 35 mil populações em todo o mundo estão agora registrados nesse índice Planeta Vivo, estabelecido e atualizado de 2 em 2 anos pela Sociedade Zoológica de Londres desde 1998. Essas desigualdades nas estimativas das diferentes populações são muito evidentes quando os resultados são examinados por continente. Por exemplo, a população do boto cor-de-rosa da Amazônia diminuiu 65% entre 1994 e 2016. Por outro lado, o bisão europeu, que desapareceu completamente na natureza em 1927, hoje conta com uma população de 6.800 indivíduos. Promover a implementação desse programa será a principal tarefa da 16ª Conferência da Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica, que será realizada do dia 21 de outubro a 1º de novembro em Cali, na Colômbia. E agora falando sobre o clima, o Brasil teve ondas de calor com temperaturas acima da média, isso em todos os meses deste ano. Neste mês de outubro também já houve registros de calorão em algumas localidades. O Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites revelou que o Brasil vivencia em 2024 um ano excepcionalmente quente. Ondas de calor se estenderam por todos os meses do ano, entre janeiro e setembro. As altas temperaturas registradas ficaram acima da média histórica em relação ao período 1991 a 2020. Este fenômeno climático extremo se manifestou ao longo de todo o ano de 2024, com 9 episódios de ondas de calor registrados até o momento. A onda de calor que se encerra nesta semana, no Sudeste e Centro-Oeste, e deve retornar somente daqui cerca de 30 dias. As altas temperaturas atingiram todo o território brasileiro, com destaque para a região norte do Amazonas, uma das áreas com maior índice de risco climático. Segundo especialistas, o aumento da temperatura global da superfície terrestre e dos oceanos, combinado com as mudanças climáticas, são os principais fatores responsáveis por essas ondas de calor recorrentes. Além disso, a fumaça das queimadas agrava ainda mais a situação. Uma projeção feita pelo Laboratório de Análise mostra a onda de calor desde o início desta semana e que devem perdurar até a próxima semana, quando a onda dará uma trégua. E agora falando de esporte, o adeus de um ídolo, Rafael Nadal, anunciou que vai pendurar a raquete após a Copa Davis, disputada no mês que vem. Vamos ver. Um dos maiores tenistas da história está com 38 anos de idade. Em 22 anos de carreira, disputou mais de 1.000 partidas e conquistou 92 torneios. 22 foram do Grand Slams, que são os mais disputados. O resultado foi uma carreira com 750 milhões de reais em prêmios, sem contar os patrocínios. Mas em suas redes sociais publicou uma mensagem emocionado, dizendo que está na hora de parar. Está passando por momentos difíceis. 2 anos atrás, ele passou por uma cirurgia no quadril. Depois do Australian Open, de lá para cá, realizou apenas 23 partidas, sempre com limitações. O resultado foi que um tenista acostumado a liderar o ranking passou a ser o número 158. Depois do anúncio, o rei do saibro recebeu milhares de homenagens, incluindo a do suíço Roger Federer. Recebeu os parabéns de um dos seus maiores adversários. Ele também já parou e sabe que para tomar uma decisão como esta, é preciso ser forte. É o ídolo do tênis, né? E esta edição fica por aqui. Mais notícias você acompanha ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.